Fala pessoal, começando aí mais uma aula sobre instrumentação laboratorial. A gente vai começar agora uma série sobre instrumentação laboratorial, né, no laboratório. Instrumentação vai ser ciência que vai estudar esses equipamentos que a gente vai utilizar, né, equipamentos, instrumentos, utensílios que a gente utiliza num processo, numa etapa, numa operação e assim por diante. A gente começa hoje com noções sobre vidrarias, né? Vidraria é extremamente importante no laboratório, principalmente de química. Não tem como fazer nada, absolutamente nada, sem uma vidraria adequada. Quando você está trabalhando ali com reagentes químicos, você está trabalhando com líquidos, sólidos. Então, assim, é extremamente importante vidraria. Acho que para nenhum processo você não consegue fazer sem uma vidraria, sem um utensílio básico, né? E na área da química a gente tem essas vidrarias aí que a gente vai ver durante a aula. Então, para a gente começar, temos que entender que a maioria das vidrarias são produzidas com um tipo específico de vidro, que é o vidro boro 3.3, né, que a gente consegue identificar aqui no próprio vidro, está escrito, ou nas especificações do produto quando se vai comprar. Existem produtos que realmente não tem como escrever, né, são produtos muito pequenos, e que esses produtos eles têm essa resistência ao calor, né? Então, quando a gente fala de vidro boro 3.3, é o borosilicato. Ele é produzido com boro, né, principalmente boro e silício. Tem, né, os outros óxidos aqui de sódio e alumínio que estão em menor concentração, mas boro e silício é a maior parte, né, do conteúdo desse vidro. Ele é produzido para conseguir aguentar altas temperaturas, tá? Então, quando a gente fala de vidro boro 3.3, a gente está falando de vidro que vai no fogo, que vai aquecimento, então um vidro super resistente ao calor. É claro que você trabalhando com vidro, você tem que ter certos cuidados com esse vidro. Você não vai pegar esse vidro que está extremamente quente e colocar na sua bancada que está extremamente fria, né? Embora ele aguente esse calor, né, essa passagem de calor, ele também não é um vidro Deus. Ele tem suas limitações, né? Então a gente tem que tomar certos cuidados quando a gente vai trabalhar com esse tipo de material, né? Com qualquer tipo de material de vidro. Então, começando aqui, a gente começa falando sobre o Becker, né? O Becker ele é um equipamento indispensável no laboratório, né? É ali que a gente vai colocar líquido, principalmente líquido, né? Dá pra gente colocar sólidos também quando a gente vai dissolver alguma coisa. Então, assim, ele é extremamente importante num laboratório, tá? Então, ele também tem a função de reator. Ele serve para a gente poder fazer as reações, tá? Reator é o lugar onde ocorrem reações. Ele também, né, a maioria dos Beckers são produzidos em boro 3.3, eles podem ir ao fogo, não é? No aquecimento, né? Não só em fogo, né? Tem manta de aquecimento que usa uma resistência elétrica, mas ele também aguenta esse calor, né? Ele é um vidro produzido para aguentar calor. Os Beckers, eles também podem ser produzidos em plástico, algum tipo de plástico, pode ser polipropileno, poliestireno. Então, assim, quando você vai trabalhar no laboratório, é ideal que os seus materiais sejam de vidro, tá? Qualquer tipo de material, né? Pode ser Becker, tubo de ensaio também existe, tubo de ensaio de plástico, proveta existe de plástico, existe quase tudo de plástico, né? Então, assim, o ideal é que seja de vidro. Principalmente um Becker, né? Que vai ao aquecimento, né? Vai ao fogo. Ele tem que ser de vidro para ele conseguir suportar o calor. As reações também, vamos supor que você coloque tá trabalhando num laboratório de química orgânica, você coloca um solvente orgânico ali naquele becker de plástico. Ele pode derreter esse plástico, né? Pode estragar o seu becker e ainda causar um acidente, né? Vazamento de conteúdo. É, também no laboratório normal mesmo, de química inorgânica até, você vai trabalhar com ácido forte, uma base forte, você coloca um pouco de água, ele libera bastante calor, esse calor pode também derreter o seu becker. Então é importante que o becker, né, pelo menos o becker, seja de vidro.
Para acompanhar o Becker também tem um bastão de vidro que serve para poder fazer agitação, né? Dissolver aqui a maioria dos nossos sólidos, quando a gente vai dissolver algum sólido num Becker. Ele é esse objeto aqui, né? Ele não tem nada no meio. Não tem nada no meio, não. Ele tem alguma coisa no meio que é propriamente o vidro. Então, ele é maciço de vidro. E ele também, né, além de agitação, ele também serve para a gente fazer transferências de líquidos, tá? Como você pode ver aqui na imagem, a gente coloca aqui, né, com uma mão a gente segura o becker, com a outra mão a gente segura o bastão de vidro e com cuidado a gente vai fazer a transferência, produzindo meio que uma coluna, né, do líquido que você está passando, né, transferindo de um becker para o outro. É importante que esse becker aqui que você está despejando líquido, ele não esteja na sua capacidade máxima, né? Não esteja aqui, por exemplo, no caso desse becker, não esteja aqui. Porque se ele estiver aqui, ele vai derramar líquido pra cá, assim, pode voltar líquido pra cá. Então, quando você está ali trabalhando você está fazendo a transferência de líquido, não faz isso, porque derrama mesmo. Mas aí também depende se a capacidade máxima, às vezes pode ser até um pouco menos, porque aí também depende do espaço que você tem entre a boca do becker e a última graduação ali. Então, se for um espaço grande, toma cuidado. Se for um espaço menor, toma mais ainda, porque aí pode derramar mais, né? Com um volume menor até, se você colocar, sei lá, aqui, e o espaço até a boca for menor, da última graduação, então você pode ocorrer um derramamento de líquido ali, tá? Então, tomar cuidado quando for fazer esse tipo de transferência, para verificar a capacidade do seu becker. Temos o Erlenmeyer. O Erlenmeyer, ele é essa vidraria aqui, né? Ela tem uma forma de um triângulo, né? Ela é extremamente importante no laboratório também. Quando a gente vai fazer agitação em um líquido, né? Quando a gente coloca ele num copo normal, né? No becker, ele tem o risco de vazar para fora quando a gente está agitando. No Erlenmeyer não, ele é produzido com essa forma cônica justamente para ele não derramar, né? Eu tenho uma boca mais estreita do que o fundo, porque se eu agitar ele não corre o risco de derramar líquido para fora. Então quando a gente vai fazer uma titulação, né, que a gente tem que ficar agitando esse Erlenmeyer ali debaixo de um outro equipamento que a gente vai falar mais à frente, que é a bureta, é indispensável que se use o Erlenmeyer, a não ser que você esteja trabalhando ali com agitação magnética. Se você tiver com agitação magnética, aí você pode colocar um becker ali e coloque o agitador magnético ali, que ele vai fazer a agitação ali, você não precisa ficar balançando. Então, tiver que ficar balançando, é ideal que se use o Erlenmeyer. O Erlenmeyer também ele é produzido, né, a maioria deles é produzido com material borosilicato. Então ele também pode ser levado ao fogo, ao aquecimento, tá? O Erlenmeyer, ele também tem uma peculiaridade, uma característica muito importante dele, que ele também é utilizado também quando a gente vai fazer reações de desprendimento de gases. Porque o becker aqui, como a gente pode ver, ele tem uma boca do mesmo tamanho que o seu fundo. O Erlenmeyer não, ele tem uma boca menor. Então, quando a gente está trabalhando com gases, o gás ele vai ter um direcionamento para uma boca, né? Para um estreitamento, tá? Então, ele vai ser melhor conduzido no final. Como a gente pode ver aqui no vídeo, esse vídeo que eu tirei do canal Química Integral, tá? Então, ó, o gás, né, ele vai sendo conduzido para um estreitamento aqui. Então eu não vou ter perda de gás como eu teria se eu colocasse num becker, que ele poderia só vazar por cima e acabou. Não. Quando eu coloco ele no Erlenmeyer, ele direciona todo o gás para uma boca só, né? Para um lugar só. E ele vou conseguir armazenar uma maior quantidade de gás do que eu colocaria num becker. Bom, continuando, temos os balões, né? Balão de fundo chato, balão de fundo redondo. Balão de fundo chato, né? Ele vai ter essa parte aqui reta, o fundinho dele vai ser reta. Ele
bom para colocar na manta de aquecimento, que é manta de aquecimento, não, perdão, na chapa de aquecimento, que é esse materialzinho aqui, tá? Esse equipamento aqui que também a gente vai ver depois. E tem um balão de fundo redondo, tá? Que ele tem o fundo aqui, o fundo dele é em um formato de U, né? Ele é todo em formato de bola com a saída, né? Claro. O balão de fundo redondo, ele geralmente é utilizado, né, para colocar na manta de aquecimento ou em banho-maria, né? Então, a manta de aquecimento, ela é esse materialzão aqui também, esse instrumento muito utilizado quando a gente vai fazer destilação e outro tipo de é, aquecimentos. Então, a gente coloca o balão de fundo redondo, tá? Que ele consegue ficar aqui direitinho. O balão, né, ele também tem outros tipos de balão, né? Tem balão com duas saídas, né? Duas vias. Uma por aqui e outra por aqui. Tem com três, tem com cinco. Então, assim, são várias especificações de balão. Eles são muito importantes no laboratório. Quando a gente vai falar de destilação, existe o balão de destilação, né? Que é um balão que ele já tem uma saída aqui para você conectar o condensador. Então, assim, ele é geralmente utilizado quando você vai fazer destilação ou um tipo de extração, que aí você consegue colocar o seu material aqui dentro, né, com um, como é que fala? Um espaço, né, parecido com o do Erlenmeyer, só que aqui você consegue ter um volume maior, né, porque você tem essas uma um arredondamento da sua vidraria. E agora a gente começa a falar sobre as vidrarias volumétricas, né, que serve para a gente medir volume. No Becker, no Erlenmeyer, tá? O Becker aqui, ó. A gente tem uma graduaçãozinha, né? No Erlenmeyer também a gente tem uma graduaçãozinha. Só que na maioria dessas vidrarias você vai encontrar também isso daqui, ó. Aprox. Ou seja, aproximadamente. Não é uma vidraria de precisão. A gente tem vidrarias para medir isso com precisão. Então, essas são as vidrarias volumétricas. Nós temos as pipetas, tá? São as primeiras vidrarias que a gente tem, volumétrica. Ela serve para medir geralmente pequenos volumes, né? Até ali uns 20 ml, 25 ml. Depois disso a gente costuma usar outros equipamentos. Mas assim, as pipetas elas são bem delicadas, tá? Inclusive, as pipetas elas não funcionam sozinhas, né? Elas têm que usar a pera, que vai ser depois aí eu vou explicar como é que funciona a pera. Mas assim, você não pode fazer a sucção do líquido com a boca, né? A sucção do líquido ocorre pela ponta, ele entra por aqui. Você verifica aqui até o lugar que você quer que o líquido vá, né? Geralmente até o zero. E você esgota, né? A quantidade de líquido que você quer. Então aqui geralmente é o zero, tá? Zero aqui. E aqui, no caso dessa pipeta de 20 ml, aqui é o 19. Então, eu quero 10 ml. Você vem aqui, vê onde é que tem 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é o 10. Você vem aqui no 10, né? No caso, você vai encher sua pipeta até o zero. E depois você vai para o recipiente que você quer escoar o seu líquido que você está transferindo. E você vai escoar até o 10. Chegou no 10, parou e descarta o restante em outro recipiente, né? Se no caso não vai ser utilizado mais, descarta, descarta mesmo, jogar fora. Se for utilizado por outra pessoa, você pode deixar ali num outro recipiente para outra pessoa também usar. Então, assim, as pipetas, elas têm certos cuidados, tá? Tanto questão de você vai encher essa pipeta com líquido que você não vai conseguir limpar depois. Tem que pensar assim, eu vou entupir a minha pipeta porque essa pontinha dela aqui é muito fininha, tá? Mesma coisa acontece para as pipetas volumétricas, tá? Então aqui eu tenho as graduadas. As graduadas, elas têm vários volumes ali, né? Elas são graduadas.
e você não tem uma exata precisão, tá? Ela tem ali algumas limitações. É, as volumétricas, elas só medem um volume, tá? Volumétricas, tá? Que é marcado aqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas cada pipeta ela vai ter sua marcação. Aqui eu já não tô mais conseguindo enxergar. Acho que esse aqui tá aqui, esse aqui tá aqui. Elas medem um volume só, né? Então, aqui é de 25 ml, ela só vai medir 25 ml. Não dá pra você medir, sei lá, 10 ml com a de 25. Ela só vai medir 25 ml. Porque ela ali vai ter uma exata precisão, uma precisão extremamente alta. Então, assim, você vai ter uma precisão maior, mas aí se você não tiver um equipamento do volume que você quer, você não tem o que fazer. Você vai ter que ir usar outro equipamento, né? Volumétrica, um volume só. Proveta e vidro de relógio, né? Vidro de relógio, coloquei ele aqui, né? Pra poder a gente economizar o slide, mas ele não é um equipamento volumétrico, tá? A proveta, ele é esse equipamentozinho aqui, tá? Proveta. Ele serve pra gente também medir líquidos, tá? Então, eu tenho aqui a proveta, ela tem essa base aqui, que geralmente é removível. Tem proveta que essa base já é acoplada nela, que ela é de vidro, e você não consegue remover. Mas tem proveta que dá para remover, então isso também é muito cuidado quando você for trabalhar com a proveta. Se segurar na parte de baixo dela só, ela vai tombar um pouquinho e vai cair, porque ela não é fixa, né? Dá para remover essa parte. E tem essa argolinha em cima também, porque ela é extremamente importante. Eu, quando estava usando uma proveta, nunca imaginei que isso seria tão importante assim. Porque se a proveta cair, né? Essa base aqui, ela tá segura, né? Essa parte de baixo não vai ter o impacto de cair no chão, mas essa parte poderia cair, né? Essa parte de cima aqui poderia bater na sua bancada. Só que com essa argolinha aqui, ela não bate na sua bancada. Então você assegura que a sua proveta esteja segura, tá? Quando ela cair, ela tombar na sua bancada. E essa base também ela é sextavada pra ela não rolar. Se cair também não rolar, porque se rolar pode cair no chão, aí sim vai quebrar. Mas assim, caiu só na sua bancada, ela não vai rolar. E essa partezinha, essa argolinha de cima que vai mantê-la segura, tá? Geralmente essa proveta, ela tem ali uma margem de erro, tá? E todos os equipamentos, todas as vidrarias volumétricas, elas vão ter ali um, uma temperatura de funcionamento, né? Geralmente de 20 graus, tá? Todas elas. Todas elas têm essa temperatura de funcionamento. 20 graus ou 25 graus. Geralmente é 20 graus. Não costumo ver de 25 graus não, graus Celsius. As pipetas também tem, aqui ó, 20 graus Celsius, tá? Todas as pipetas. Proveta e outras vidrarias volumétricas, tá? E o vidro de relógio é esse camaradinho aqui, esses camaradas. Eles servem para a gente poder pesar sólidos nele, tá? Então a gente coloca ele na balança volumétrica, tá? Ele tem um formato cônico também, que aí a gente consegue colocar o sólido aqui sem ele derramar, tá bom? Se fosse uma coisa reta, assim, ele poderia derramar depois que eu colocasse, mas ele assim ele não derrama, tá? Eu coloco o meu sólido aqui e peso ele. Aqui eu tenho um exemplo, né, de um sólido aqui contido dentro de um vidro de relógio, tá? É extremamente importante quando a gente vai pesar, mas na ausência dele também a gente tem outros métodos também a recorrer, né? Que é o caso do uma caixinha que a gente faz de papel para poder manter o sólido aqui dentro. O papel ele também, por ele não ser tão pesado, papel, né? Então ele não vai causar muita diferença na medida de volume, na medida de peso, perdão, na medida da massa. E nós temos o balão volumétrico, né? O balão volumétrico, assim como todos os outros, né, que eu disse, ele tem uma faixa de temperatura, tá? E ele vai ser muito útil quando a gente for trabalhar com soluções, porque quando a gente for fazer soluções, a gente vai ter que fazer solução dentro de um balão volumétrico. Então aqui tem balões, existe vários tipos de balão, tá? E o balão também,
ele é assim como a pipeta volumétrica, ele vai trabalhar só com volume. Então, geralmente no laboratório você tem vários balões volumétricos, perdão, é, porque existem vários volumes dele. Às vezes você não quer uma solução de 100 ml, você só precisa de 10 ml dela. Então você faz num balão de uma capacidade menor, para você não desperdiçar reagente ali, solução. Então, assim, elas são muito úteis. Todo laboratório tem bastante balão volumétrico, porque aí existem vários tipos de capacidade, né, de volumes diferentes. Esses balões eles têm aqui, ó, essa marquinha aqui para você determinar, né, quanto até onde que vai esses 500 ml, né? Até onde você tem que encher para ter os 500 ml, né? Então, assim, esses balões geralmente também tem aquele dilema. Você pega dois balões, você coloca um do lado do outro. E a marquinha de um tá mais em cima do que a marquinha de outro. Às vezes, na hora de fabricar esse equipamento, tem uma variação ali na parte de baixo. Então, se variou na parte de baixo, tem que acrescentar um pouquinho na parte de cima. Então, eu tenho que aumentar um pouco onde vai estar a marca da graduação. Então, às vezes, pode acontecer isso. Então, assim, é de equipamento para equipamento. Cada um tem seu volume, tá? Coisa extremamente importante quando você está trabalhando com vidrarias volumétricas. Nunca, jamais você deve aquecer vidrarias volumétricas, tá? Elas dilatam e alteram sua capacidade. Então, por exemplo, se eu coloco, sei lá, esse balão volumétrico, né? Coloco um pouco mais de, de líquido do que eu deveria. Ah, vamos colocar na estufa para evaporar a água. Inaceitável isso, tá? Esse só de colocar na estufa, ela vai alterar o volume e você vai perder sua vidraria, porque a única função dela é uma te dar um volume exato. Quando você coloca ela no na estufa, né, aquece ela perde essa exatidão dela, tá? A mesma coisa serve para proveta. Não se deve esquentar a proveta, muito menos pipeta, tá? Ah, pipeta, molhei ela com água. Agora eu quero usar com hexano, que não se mistura com a água. Tá, vou esquentar a pipeta para poder evaporar a água. Inaceitável isso. Não dá, tá, gente? Não se pode fazer, em hipótese nenhuma, o aquecimento de vidrarias volumétricas. Outra coisa também que se deve tomar cuidado quando você está trabalhando com vidraria volumétrica é sobre o jeito que você olha a sua graduação, né? Que a gente tem um erro de paralaxe, que a gente chama. Então, se você olha por cima, né, da graduação, você vai ver uma visão diferente, né? Como a gente pode ver aqui, ó. Você vê, por exemplo, o líquido aqui. Você vai ver o líquido, se você olhar por cima, você vai ver um líquido que está abaixo de uma linha, que pode ser a linha que ela tá. No caso, a graduação dela. Se você olhar por baixo, você vai ver ela acima da linha. Se você olhar exatamente correto, tá? Por isso que quando você está trabalhando com vidraria volumétrica, você tem que erguer a altura dos olhos, tá? Porque aí você consegue ver exatamente, né? Tem que procurar onde é que está o líquido, né? Onde é que está o topo do líquido e erguer o topo do líquido na altura dos olhos. Se você colocar, sei lá, a base da vidraria na altura dos olhos, você vai ver em cima, quer dizer, você vai olhar por baixo e vai ver o líquido acima da linha. Se você olha o topo da linha, o topo da vidraria na altura dos olhos, você vai olhar por cima e vai ver o líquido abaixo da linha. Quando você coloca o topo do líquido na altura dos olhos, você vê exatamente onde é que ele está. E outra coisa também que deve se tomar cuidado é o menisco, tá? O menisco, ele é uma coisa, assim, surreal. Tipo assim, ele tem vidraria que você nem consegue identificar, mas tem vidraria que ele fica muito evidente. Menisco ele vai ser o resultado, né, da capilaridade, da, da tensão, né, do líquido que você está trabalhando. Ele vai formar essa barriguinha aqui, né? Então, ó,
essa barriguinha, ela vai ser importante, porque você não pode medir olhando daqui assim, ó. A graduação tá aqui. Vamos supor que tem uma graduação aqui. Então você não pode dizer que ele está aqui, ó, num ml. Ele tem que estar aqui, nessa graduação que é o 0 ml. Vamos supor, né? Então assim, aqui dá pra ver isso perfeitamente na imagem do lado. Que eu tenho aqui o fundo do fundo do meu líquido encostando no 2 ml exatamente. E o topo dessa barriguinha formada, né? Topo, no caso, é a parte de cima da barriguinha. Encostando no 2,1 ml. Se o técnico, né? Se a pessoa que está trabalhando vira e fala que tem 2,1 ml, ele está errado, tá? Vai cometer um erro ali. Um erro de leitura. Então, deve-se tomar cuidado com isso. Geralmente a barriguinha para baixo se forma com água ou líquido solúvel em água ou outro tipo de líquido que tem essa capilaridade, tá? Existe o mercúrio também, que ele faz a barriguinha para cima, tá? Então quando ele tiver com a barriguinha para cima, você tem que medir com o topo da barriguinha também, tá? Então você vai ter que olhar daqui e não daqui. Show? Continuando, nós temos a bureta, também, que é uma vidraria volumétrica. Ela tem um 0. Eu acho que o 0 dela daqui tá aqui. Imagino eu que esteja. E ela tem essa torneirinha aqui. Ela é muito utilizada na titulação, como a gente viu lá no Erlenmeyer. Aqui, isso daqui é uma bureta. Então ela é utilizada na titulação porque a gente pode colocar aqui uma quantidade de líquido que eu quero não, uma quantidade de líquido qualquer, né? No caso, geralmente até o 0, mas aí depende do volume da sua bureta também. Aqui é o 0 e aqui é o volume, a capacidade mínima dela. Então você vai abrindo a torneirinha e ela vai esgotando. Aí quando você deseja fechá-la, você depois consegue ver até que ponto parou. Aí você consegue ver quanto de líquido que você gastou na sua reação, tá? Para você colocar essa bureta, né, você não fica segurando ela na mão. Existem os suportes, suporte universal, garra, mufa e argola, que a gente usa com muita frequência no laboratório. Então aqui eu tenho uma garra, né? Essa aqui é uma garra dupla, essa daqui. Que aí eu consigo colocar a bureta aqui, tá? Ela tem esse daqui que eu puxo para baixo, esse daqui eu puxo para cima e ele abre essa garrinha aqui, tá? Ele distancia esse desse. Aí eu consigo colocar a bureta com mais facilidade. Aí eu tenho aqui as argolas, tá? Argolas. Tenho aqui as garras. E a mufa, ela é esse negocinho aqui que eu consigo prender, essa presilha aqui, que vai no suporte universal, tá? Eu tenho a garra, que vai na vidraria, e a mufa, que vai no suporte universal. O suporte universal é esse equipamento aqui que a gente usa para conseguir prender os outros, a garra, né, as argolas, para a gente conseguir prender para usar essas vidrarias. Então assim, eu consigo utilizar não só os equipamentos que a gente costuma usar, por exemplo, a bureta mesmo, eu não usar a garra, tá? Show. Mas eu também consigo colocar outros equipamentos ali, se eu quiser esquentar esquentar não, colocar um balão de fundo redondo em banho-maria. Aí eu também consigo utilizar a garra ali para poder prender esse meu balão de fundo redondo e colocar ele para esquentar em banho-maria, tá? Mesma coisa se eu quiser esquentar um tubo de ensaio em banho-maria, eu consigo colocar a garra no tubo de ensaio. Geralmente não acontece isso, a gente usa uma pinça de madeira, que eu vou explicar mais pro final. Mas assim, você pode utilizar eles como quiser no seu laboratório. Continuando, nós temos o funil simples, né? Que é esse funil aqui que a gente coloca o papel de filtro, tá? Que a gente coloca ali aqui o papel.
e ele consegue filtrar aqui o líquido que eu colocar. E o funil de bromo ele serve para decantação, né? Funil de decantação também chamado. Que eu coloco dois líquidos que não se misturam, aí eu fico com uma fase em cima e outra que é mais densa embaixo, tá? Eu abro essa torneirinha, a fase, o líquido vai descendo, né? Até a fase chegar aqui, mais ou menos, ou mais para baixo, depende da habilidade do técnico que está trabalhando com esse equipamento. Aí eu troco, né, de recipiente e descarto o resto do líquido no recipiente. Existe também o funil de Bündner, tá? Que é esse daqui, que ele serve para filtração à pressão reduzida, tá? Que ele é utilizado juntamente com o Kitasato, tá? Então aqui eu tenho o funil de Bündner e o Kitasato. Então ele é preparado aqui todo um aparato, né? Coloco o papel filtro aqui dentro, tá? Coloco o meu líquido aqui, né? Eu tenho que vedar ele bem, tá? Bastante, então tem que passar bastante uma fita que a gente usa especial para poder fazer esse tipo de vedação. E coloco uma mangueira aqui para uma bomba de vácuo, né? Que pode ser uma bomba mesmo, né? Que faz a sucção do ar, ou um outro tipo de bomba que é utilizada com passagem de água para formar esse vácuo, tá? Então a gente conecta ele na boca de uma torneira no laboratório, ele passa água ali dentro e forma esse vácuo, tá? E vai fazer com que a minha filtração ocorra mais rápido. Temos os condensadores também, condensador extremamente importante quando a gente vai falar da destilação. Temos o condensador reto, condensador de bolas e de serpentina, né? Bem simples isso, né? Reto porque ele é reto dentro, de bolas porque ele tem várias bolas aqui, e serpentina porque ele vai enrolando aqui igual uma serpentina, né? Cada um deles tem uma utilidade diferente, depende do processo que você está trabalhando, do tipo de destilação que você está fazendo. E tem aqui também a coluna de destilação fracionada, tá? Que o líquido, o vapor, né? Ele vai sair daqui, vai entrar aqui na coluna e ele vai passar por diversos obstáculos. Como você pode ver aqui, ó, tem vários obstáculos aqui. E ele vai, querendo ou não, acabar se condensando aqui num líquido que eu não teria esse condensamento aqui, que não existiria isso, né? Ele passaria pela pelo pelo condensador aqui normal e ele acabaria condensando dois líquidos, né? Dois vapores diferentes. Aqui não, aqui ele já consegue separar um deles, né? O que tiver mais dificuldade de passar aqui por esses obstáculos. E aqui eu vou ter um vapor diferente, né? Então, assim, ele é importante quando a gente vai fazer destilação fracionada, com dois líquidos que têm uma temperatura de ebulição bem próximas. Temos também tubo de ensaio, pinça de madeira. O tubo de ensaio, né, ele serve para a gente fazer pequenos testes, tá? Pequenas reações, quando a gente fala de química analítica também, são pequenas reações. Então, assim, a gente usa eles bastante. Eles podem ser assim, né, sem rosca, né, a tampa, sem tampa. Eles também podem ter essa tampinha aqui, né? Tem outros tipos de tubo de ensaio também, tubo de ensaio de plástico. Esses daqui com tampa, né? Esse daqui de vidro. Esse aqui de vidro. Mas o restante é de plástico, né? Eles com tampa geralmente servem para coletar amostras, né? Coletar, sei lá, uma amostra de água que está contaminada. Então você vai lá, pega um tubo de ensaio, geralmente esse daqui grandão, e você coleta a água e leva para o laboratório. Tem esses microtubos também, que são os microtubos da marca Eppendorf, tá? Eles também são utilizados em alguns laboratórios. A gente sabe realmente que hoje em dia ele também está associado ao uso de drogas, né? Mas, assim, no laboratório eles também usam para poder fazer alguns pequenos ensaios, né? Se vocês já viram aeroporto, área restrita, esses tipos de série, assim, que eles fazem teste de drogas, né? Que eles colocam lá um indicador para ver se tem cocaína. Aí eles colocam, geralmente, né, em alguns casos,
eles colocam dentro desse tubo o líquido junto com a cocaína e eles fecham esse tubo, né? Tem essa tampinha justamente para isso, para ficar mais fácil deles agitarem, né? E tem a pinça de madeira, que serve para a gente poder esquentar esse meu tubo de ensaio no fogo, tá? Então, ele é muito importante essa pinça de madeira também para conseguir esquentar isso no fogo, né? Quando é no banho-maria, você até pode deixar lá, né? Encostadinho no becker, não tem problema. Mas aí quando você está trabalhando com fogo, a pinça de madeira é extremamente importante. Também tem que tomar cuidado para não colocar fogo na sua pinça de madeira. Tem estante também, a estante para tubo de ensaio, que é esse equipamentozinho aqui que você consegue colocar os tubos de ensaio em pé, né? Como vocês já viram, o tubo de ensaio ele tem um formato cônico na parte inferior dele, né? Ele não é, exceto esses daqui, que eles são retinhos embaixo, mas geralmente eles têm um fundo cônico. Bom, para finalizar o vídeo, né, a gente pode, né, rapidinho fazer uma análise de algumas aparelhagens. Aqui tem uma aparelhagem de destilação, né, onde eu tenho aqui um balão de fundo redondo. Aqui eu tenho uma torre de destilação, de fracionamento, perdão. Aqui, né, a gente sabe, porque já é comum no nosso dia a dia, né, termômetro. Nós temos também aqui, não dá pra ver direito, mas a gente tem um condensador. Temos aqui também um balão, né? Outro balão. Embaixo dele a gente tem um tripézinho. E também temos aqui, né, um suporte universal e uma garra, né? Essa garra aqui de três partes, né? Então, assim, tem duas em cima e uma embaixo. Ela é geralmente utilizada, né, para condensadores mesmo. Esse condensador a gente não consegue dizer se ele é um condensador reto, né? Se ele é um condensador de serpentina, porque não dá pra ver. Mas imagino eu que seja reto mesmo. Aqui a gente tem uma aparelhagem de filtração simples. A gente tem aqui, né, um becker. Temos aqui o nosso querido bastão de vidro. Aqui a gente também tem o nosso filtro simples, né, com papel filtro dentro. E aqui a gente tem outro becker, né. Aqui a gente tem, ó, importante, extremamente importante, uma argola, né, que vai estar ali segurando o meu funil, e também tem o suporte universal ali segurando todo o aparato. E aqui nós temos também uma aparelhagem, né, de uma extração Soxhlet. Costuma, né, ter aqui uma garra, né, segurando tudo isso com suporte universal, que na imagem acabou não ficando, tá? Então aqui eu tenho um suporte universal também. Então aqui eu tenho um condensador de bolas, né? Importante lembrar, né, que tá aqui, dá pra ver que é um condensador de bolas. Aqui, esse aparelhinho aqui é um extrator de Soxhlet. Então, assim, isso daí já tá pra uma outra aula, mas aí a gente já vê o restante da aparelhagem hoje. E tem aqui, perdão, temos aqui também um balão, né? Esse balão aqui de fundo chato. Além disso, temos aqui uma chapa de aquecimento, tá? Que também é outro equipamento pra gente poder ver em outras aulas. É isso, pessoal, ficou um pouquinho grande a aula, mas eu vou colocar os tempos nos comentários aí. E é isso, nos vemos no próxima aula sobre instrumentação laboratorial.